Tudo bem? Tudo sim. Obrigado por me encontrar aqui, amiga. Como você sabe, eu trabalho em uma revista de psicologia e psicanálise e pensei que você poderia me ajudar fazendo uma entrevista para minha revista. Tudo bem, será um prazer. Tá certo, vou começar a gravar nossa voz. Então, quando você começa a atender um paciente, no início da sessão você costuma dar alguma dica ou indicação a ele, tipo algumas regras ou usar associação livre. Bom, a gente sabe que a associação livre é um termo usado na psicanálise que diz que o paciente tem total liberdade de dizer o que quiser, sem nenhuma censura. O que é bom, pois assim ele fala coisas sobre si mesmo que nem sabia. Você já se deparou com algum paciente que levasse um papel com as coisas escritas? E o que você acha disso? Há sim pessoas que levam em papéis, mas cabe ao terapeuta escolher se sente confortável com isso ou não. Uma coisa que vale frisar é que o paciente deve ser induzido a falar, não ser obrigado. É verdade. E ainda nesse início, você costuma fazer perguntas para seus pacientes na primeira sessão, meio que para conhecê-los melhor, algo assim? De fato, há sim duas perguntas. Porém, uma delas eu faço para mim mesma. Interessante. E do que se trata? Bom, me pergunto ao final de cada sessão se de fato vou conseguir prestar auxílio para aquele paciente. De modo geral, não recuso pacientes, porém há casos que muitos terapeutas não conseguem lidar, e o certo a se fazer é realmente passá-lo para outro, para que assim ele possa ter um atendimento de qualidade. É muito legal que tenha tipo um acordo entre os terapeutas, né? E a outra pergunta, a que você faz para o paciente? Certo. A outra pergunta é o que ele espera da terapia. Qual ajuda ele veio procurar? Não que eu vá tratar apenas do que ele disse quando eu perguntei ou suprir necessariamente o que foi dito. Acho interessante repetir essa pergunta ao longo das sessões, pois assim dá para ver o progresso do paciente. Entendo. E as regras que Freud simpatizava? Aquelas duas que era que o paciente não deveria tomar decisões durante o tratamento e a outra que fala que o paciente não deve comentar sobre as coisas ditas na terapia para ninguém. Então, quanto à primeira, é baseada na questão que, durante o tratamento, o paciente fica mais vulnerável, seus sentimentos ficam mais intensos e, de certo modo, bagunçado. Porém, tem a questão que, muitas das vezes, ele busca a terapia justamente para resolver algum problema. Já a segunda é que pode atrapalhar o tratamento. Atrapalhar como? As pessoas se metem dando suas opiniões ou algo do tipo? É por aí. As pessoas, às vezes, sentem medo de que esse processo possa atrapalhar a relação com a outra. E como o meio interfere diretamente na vida do paciente, pode virar uma confusão para ser resolvida na terapia. Também tem o exemplo de casais que procuram terapeutas diferentes. Conversar sobre isso poderia causar um desequilíbrio na paz na casa dessas pessoas. É, faz total sentido. Me tire uma dúvida. O divã é aquele negócio tipo uma cama, né? Onde o paciente se deita. Imagine que seja parte da regra da associação livre, que livre o paciente do olhar direto do profissional, certo? Certo. Então, quando é necessário que isso aconteça? Bom, como um Freud costumava dizer, talvez essa decisão possa depender apenas de uma questão de conforto. Certo que tem muitos que preferem realmente não olhar para a cara do terapeuta, se sentem mais confortáveis se não olhar, e o contrário também acontece. Vamos para a última, sei que você tem compromisso depois daqui. Eu sempre tive muita dúvida e ao mesmo tempo curiosidade sobre como funciona a duração de cada sessão, porque tem algumas menores que outras, mais vezes na semana, e se isso interfere no preço. Bom, me pergunto ao final de cada sessão se de fato vou conseguir prestar auxílio para aquele paciente. De modo geral, não recuso pacientes, porém há casos que muitos terapeutas não conseguem lidar, e o certo a se fazer é realmente passá-lo para outro, para que assim ele possa ter um atendimento de qualidade.